Senador João Pedro, bem-vindo conosco aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bem, agora temos o contato. Seja bem-vindo aqui à Band News Difusora, mais uma vez, a Band News em Manaus. Obrigado por estar conosco e ceder esse tempo para conversar aqui com os ouvintes. E eu deixo para você, Rose, iniciar essa entrevista. Você assina esta coluna, faça as honras, por favor. Bem-vindo, muito obrigada a sua disponibilidade, João Pedro, que foi presidente da FUNAI no momento em que o Bruno atuava lá na frente de proteção, representando a FUNAI no Vale do Javari. Eu queria que o senhor inicialmente começasse a falar falando a respeito da característica daquela região, uma região de tríplice fronteira, a região que concentra o maior número de indígenas isolados do mundo, portanto, há uma série de circunstâncias muito delicadas envolvendo o trabalho de representantes da FUNAI naquele espaço. Eu quero dizer da minha apreensão com relação a essa situação. Não? E o Bruno é um indigenista, né, um servidor exemplar, dedicado a uma política indigenista verdadeiramente no sentido de proteger, né, a territorialidade indígena, os povos indígenas que vivem nesta região do Brasil, com o Peru, com a Colômbia, né? Então, uma região desafiadora, imensa, grande, né, e muito disputada, né, pelos brancos, e brancos com grupos ilegais da pesca do pirarucu. Quero chamar a atenção que há um contrabando de pirarucu nessa região muito forte. E o Bruno e a equipe da FUNAI, que trabalha ali, que tem uma sede em Atalaia, né? A FUNAI tem uma presença em Atalaia e Tabatinga e Benjamin Constant. E o Bruno sempre trabalhou de forma muito transparente e assim com um padrão elevado no sentido de fazer um indigenismo correto. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo perfeitamente. Então, eu espero, né, as notícias que eu tenho agora, de ontem para hoje, são preocupantes, muito preocupantes, tá? E porque o Bruno conhecia a região bem, e ele desaparecer assim, sem... nós estamos assim, muitos amigos, né? Os seus companheiros da FUNAI estão apreensivos com relação a esse desaparecimento, né? Ali é um local de grupos de madeireiros e de pesca do pirarucu, de peles de animais silvestres. Então, esses grupos clandestinos, ilegais, atuam ali naquela região, ameaçando verdadeiramente os povos de contatos mais antigos, como os Baiuruna, que vivem ali, né, um pouco mais para frente os Batis, mas é muito preocupante essa situação, e os povos isolados, né? Os povos isolados, né? O Bruno tem um cuidado muito especial. A FUNAI tem uma base ali no entroncamento do Itaquari com o Javari. É uma base onde a FUNAI presta toda uma presença ali no sentido de proteger, né, o território e os corubo, né? E os corubo que vivem nessa região. Presidente João Pedro, senador, bom, a gente tem aí uma situação que ela coloca em evidência, a gente tentando entender a região e o que aconteceu nesse desaparecimento do Bruno e do Dom Phillips, a gente consegue perceber uma série de conflitos e de riscos que estão latentes nessa região, e que é justamente o que faziam, alertando para o que passam os indígenas naquela área,
o Bruno e o próprio Dom Phillips. O trabalho deles, cada um no seu campo de atuação, era justamente mostrar para as pessoas o que se passa ali, os riscos, né? E tentar minimizar de alguma maneira por meio da atuação deles, um como jornalista, o outro como indigenista. Mas o senhor acabou de listar alguns desses conflitos que estão presentes nessa região, né? De pesca ilegal, de retirada ilegal de madeira, todos numa terra indígena que tem a sua demarcação, tem a sua proteção claramente exposta por meio de atos legais e administrativos. Quais são outras circunstâncias desta área de tríplice fronteira que estão presentes nesta região, independente do caso do desaparecimento, que o senhor pode apontar para a gente também? O Bruno tem ali, antes de chegar na base, lá no Javari, né, que é um rio extenso, quase sem fim, o rio Javari. E o Bruno tinha um trabalho com essas duas comunidades que tinham uma mistura de ribeirinhos, de brancos, antes da base. Então o Bruno ia muito ali no sentido, né, de dar uma capacitação para os moradores, conviverem com aquela realidade, de estarem ali, principalmente os não índios. Os povos indígenas ajudavam na proteção aos isolados, nessa relação com os isolados. Tinha verdadeiros desafios ali, porque tinham conflitos de povos dos matis com os corubo mesmo. Eles tinham uma disputa de território, da relação dos homens com as mulheres. Então, isso era um desafio para a antropologia, para a FUNAI, acompanhar esses conflitos entre os povos. O Bruno trabalhava muito no sentido de preparar os povos indígenas que ali vivem, numa formação, num cuidado, numa relação que pudesse transparecer, né, o respeito às culturas, à diversidade, né, cultural de cada povo, e sempre conversando com os não índios que vivem ali em duas comunidades próximas uma da outra, no sentido de respeitarem, né, esse desafio dos povos indígenas ali. E agora, a presença ostensiva, armada, o Bruno vinha sendo ameaçado. A FUNAI tem a sua responsabilidade, porque o Bruno vinha sendo ameaçado por esses grupos que atuam de forma ilegal na região de fronteira ali com o Brasil e com o Peru. Eu sinceramente espero que o Bruno, né, e os jornalistas estejam vivos, né, mas há comentários muito ruins acerca do desaparecimento. Eu espero que eles tenham resolvido adentrar na floresta, né, para ver alguma situação, mas eu estou muito apreensivo. E a FUNAI precisa adotar um procedimento, né, de busca do Bruno e do jornalista, né, Dom Phillips, né, e que a gente possa resolver essa situação, mas ao mesmo tempo garantir o respeito aos povos indígenas que vivem neste território amazônico desafiador.
que é a fronteira do Brasil com o Peru e com a Colômbia, aí na tríplice fronteira. Senador. Era isso, Rosi? Eu deu uma falha no rádio, eu não sei se eu abordei o que você estava querendo mesmo. Sim, perfeito. Pelo que eu entendi, o que o senhor colocou aí como ex-presidente da FUNAI, é que esta operação neste local extremamente delicada requer realmente de todas as forças e inteligências que hajam o mais rápido possível na expectativa de garantir o resgate da vida dessas duas pessoas, mas que a FUNAI deveria estar altamente envolvida em função das características dos indígenas que vivem naquela região. Ela não pode ter uma postura omissa, como se o território não fosse um território dos povos indígenas, como se não se tratasse de um servidor da FUNAI. Ela precisa agir com rapidez e com competência. Isso não é uma coisa para amador. Essa é uma situação que não cabe amador. Não cabe amador. Não pode ser de qualquer jeito entrar naquela região. Rafael, você quer fazer alguma pergunta para o ex-presidente João Pedro? Eu tinha um último detalhe sobre o Bruno, na gestão do João Pedro, mas você fique à vontade também para fazer as suas perguntas. Perfeito, Rose. Eu só queria pegar o gancho aqui que o ex-presidente da FUNAI falou sobre essa questão da região ser muito perigosa, ter a atuação ali também da pesca, de invasores, mas em entrevista à BBC, um ex-servidor da FUNAI, Antenor Vaz, que é classificado como tendo sido chefe do órgão no Vale do Javari, falou também que ultimamente a região tem registrado um aumento da ação de narcotraficantes, que fica ali na fronteira, né? Ele inclusive fala que o tráfico de cocaína, especialmente vindo do lado peruano, é muito grande. Com os contatos dentro da FUNAI, com as conversas de agora, senador, o que você pode falar sobre essa questão também do aumento da ação de narcotraficantes ali? Olha, essa presença ela é antiga, né? Mas nesse território é antiga. Estou falando de cocaína, dessas drogas, né? Mas o Javari, a presença também, que não é uma coisa desses últimos anos, ela se intensificou. É uma região do tráfico de madeira. Ali é uma região de madeira nobre, muito cedro, madeiras muito cobiçadas. Então, ali a disputa era por madeira, muito mais por madeira. Depois, pela pesca, também muitos lagos. Ali mesmo, entre as duas comunidades, tem um grande lago, um lago de pirarucu. Então, sempre tinha pressão de grupos querendo fazer a pesca do pirarucu, entendeu? E de outras espécies de peixe, né? Tem um peixe liso que sai para a Colômbia, né? E da Colômbia para os Estados Unidos. É assim a comercialização. Então, a presença do narcotráfico está ali, mas é conhecida a região com uma pressão maior. O carro-chefe é o roubo de madeira ilegal naquela região. Certo. A última questão que eu queria ouvir do senhor é que o Bruno esteve envolvido numa espécie de pedidos que faziam os indígenas da região, especialmente os matis, acho que em 2014, foi durante a sua gestão, pedindo o afastamento do Bruno e pesquisando a respeito sobre aquele conflito. Foi um conflito interétnico, né? Uma guerra declarada entre diferentes etnias, acho que na ocasião matis e corubos. Interessante que a postura do Bruno, a crítica em relação ao Bruno para que ele saísse do cargo, e aí era o senhor, o presidente da FUNAI naquela ocasião, era justamente porque ele defendia que os isolados fossem respeitados na decisão deles pelo não contato. Os matis tentavam algum tipo de contato como uma forma de evitar com que eles atuassem, os corubos, em relação às aldeias dele, como eles não queriam, e tentavam pelo contato fazer com que isso não acontecesse. Acabou criando toda uma guerra entre eles,
e o Bruno nesse meio, mas a postura do Bruno, ainda quando que criticada, era justamente no sentido, foi justamente no sentido de defender o direito dos isolados ao não contato, que é a decisão deles. O que eu posso dizer, tive muitos contatos com o Bruno e no auge desse conflito da ocupação pelos matis da sede da FUNAI no município de Atalaia, eu tive que me comprometer com os matis, sair de Brasília e fui até lá. Foi uma reunião muito tensa, fomos reunir na Câmara Municipal, porque os matis estavam ali prontos para a guerra e queriam o afastamento imediato do Bruno. O Bruno acabou saindo mais lá na frente, né, não imediatamente, que eu falei, não pode ser assim. O Bruno não cometeu nenhuma ilegalidade, era um servidor dedicado, exemplar, rigoroso com a coisa pública. Acho que tinham outras questões que o Bruno, como gestor da FUNAI, né, ele tinha uma forma de conduzir bem, né, na minha opinião. Então, mas aí eu conversei com as lideranças, essa reunião terminou com todo mundo dançando, né, e evidentemente que a médio prazo eu acabei fazendo a troca. O Bruno também já estava um pouco cansado, ele vinha de um tempo dirigindo a FUNAI, né? Mas assim, a conduta, a política indigenista lá no território, no sentido de proteger, de não permitir que o branco adentrasse no território dos Corubo, o Bruno foi perfeito, né? Nós tínhamos uma base ali com médico, com indigenistas, com pessoas que trabalhavam, né, para não permitir a presença do branco, né, principalmente no Rio Itaquari, para não levar doenças, o vírus, né, os povos indígenas, eles são muito sensíveis aos vírus que nós convivemos como o da gripe, né, e a gripe nos povos indígenas mata assim, da noite para o dia. Os povos indígenas têm um organismo muito frágil com relação à gripe. Então, o Bruno desempenhou, né, um papel importante no sentido de proteger os povos isolados que vivem nessa região. Isso é um desafio para o Brasil, né? É importante nós entendermos, na nossa região, no nosso Amazonas, na geografia dos povos indígenas que eles vivem ali é outra. Eles vivem ali no Peru, vão na floresta peruana, colombiana, brasileira, né? Tudo é Amazônia, tudo é um território dos povos indígenas. E requer, né, muita competência do Estado brasileiro, isso é uma política de Estado, para garantir o Estado brasileiro. A nossa Constituição, ela garante isso, né? A presença, a diversidade étnica, a diversidade cultural dos povos indígenas ali naquela região. É um desafio para o Estado brasileiro. E o Bruno tem toda uma história ali. Eu espero que nós possamos encontrar o Bruno, porque é um grande brasileiro, um grande servidor, um grande homem. Então, nós conversamos aqui na Band News Difusora 93.7 FM, no jornal Band News Manaus, com o ex-presidente da FUNAI, João Pedro, que trouxe aqui alguns detalhes para a gente, trouxe informações, ajudando a contextualizar essa situação. Muito obrigado por se dispor a falar com a gente, João Pedro, obrigado pela gentileza. Um abraço para vocês aí, tá? E acompanhem mesmo, divulguem essa situação tão delicada ali no município de Atalaia do Norte. Tá? Um abraço, Rafael e Rosiane.